Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Em Foco. Eu sou o Igor Guimarães e hoje a gente vai falar um pouco sobre desenho, um pouco sobre arte e falar um pouco sobre essa área, um pouco sobre essa profissão, né, que tem que se popularizado bastante. E para isso eu trouxe um convidado especial hoje, Arthur Portela. Ele é um desenhista, ilustrador e a gente vai trocar uma ideia, falar um pouco sobre isso. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu queria convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram como @TVUnivap e no YouTube como TV Univap. E caso você também queira assistir a gente pela televisão, a gente está no 8 da NET e 10 da Vivo. Então vamos começar esse nosso bate-papo. Arthur, cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito obrigado por você estar aqui contando um pouco sobre a sua profissão, um pouco sobre a sua história. Uhum. E eu gostaria que começasse esse bate-papo você se apresentando, falando um pouco sobre você. Beleza. Obrigado, Iago e o Rafa, pelo convite, né? Eu acho que é massa disseminar mais isso aqui no Vale, né? Uhum. A gente vê que na capital essas coisas é um pouco mais comum de falar, né? Mas aqui no Vale também tem uma galerinha muito boa, né? Então, prazerzão, meu nome é Arthur Portela. Eu sou ilustrador 2D e tô trabalhando nessa área mais ou menos desde 2018, assim, mas como entusiasta desde criança, né? Que eu acho que a maioria, não vou falar 100% dos artistas assim, mas eu acho que a maioria começa a gostar da infância, né? Tipo, por exemplo, eu assistia Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, aí começava a colecionar mangá, copiava por cima, né? Então era uma coisa que eu sempre tirei muita onda, assim. E foi desenvolvendo com o tempo, né? Então, desde criança, quando eu era criancinha, eu já fazia uma aula de desenho na Fundação Cassiano Ricardo. Aí, quando fui crescendo, fui para uma outra escola, para vanguardista. E quando eu atingi o ensino médio, mais ou menos lá pelos 14, 15 anos, né? Eu conheci a Quinoene Arts, que é uma escola de artes que até hoje eu troco ideia com a galera lá, gente boa pra caramba, tem um conhecimento muito bom, uma qualidade excelente lá também de estudo. E foi lá que eu comecei a me interessar um pouco mais, não profissionalmente, assim, mas quando você, é aquele hobby que você toma gosto e quer... Você sente que aquilo ali pode ser bem mais que um hobby, né? Exatamente. Você quer aprender, você quer ficar bom naquilo, você quer desenvolver. E foi mais ou menos nessa época do ensino médio, assim, né? Daí já vem as questões do que você vai fazer de vestibular, o que você vai fazer depois quando acabar a escola, né? E aí, naquela época não tinha muito essa... eu vou ser ilustrador. Não tinha essa profissão, né? Vou ilustrar para jogos. Era uma coisa que tava engatinhando ainda, né? Não tinha se popularizado. Não tinha muitos jogos que rendiam tantos dinheiros assim. Até tinha, mas eu acho que não era muito do meu conhecimento. Explorava muita arte também, né? Era a época de Play 1, Play 2, não sei. Então não tinha uns gráficos cabulosos, assim, não tinha umas produções... Tinha, né? Mas eu acho que não era do meu conhecimento, assim. E... daí, nessa correria o que você vai fazer de faculdade, eu acabei conhecendo o João, que era da Quinoene, que ele é o dono da Quinoene até hoje lá. E como ele tinha feito design gráfico, eu falei, design gráfico é um caminho, né? Aí tinha o Diego Machuca também, que era outro professor da Quinoene. Eu falei, Diego, o que você fez dele? Design também? Deu, eu acho que esse é um bom caminho então, né? Você vai tendo influência, conhecendo gente, daí você acaba seguindo o caminho, né? Tá dando certo, exatamente, era o que eu via, né? Uhum. Aí acabei prestando vestibular, passei em BH. Daí fui estudar lá na UFMG, lá em Belo Horizonte. Aí de 2013 até 2018, essa foi minha vida por lá. Não tinha tanto de desenho assim, a gente pensa, né, uma faculdade de design, mas eu acho que abrange outros conhecimentos, né? Não é só desenho. Uhum. E eu acho que faculdade foi uma coisa bem massa, assim, de se fazer. Não é tão direcionado ao desenho, principalmente para games e editorial, que eu mais estou fazendo hoje em dia, mas me ajudou a conhecer gente. Contato. Exatamente, que ainda mais nesse meio, cara, eu acho que é o que mais preza. Esse meio artístico, né? Se você não tem contato, você não tem nada. Exatamente. É o famoso network, né? O famoso networking. Porque um vai te apresentando, um puxa pra isso, pra aquilo, exato, e você vai arranjando... fazer um trampo junto. Exato. E tal. Tanto que quando eu acabei a faculdade de 2018, por eu conhecer o João e ter virado brother dele, foi o que, lance de novo, network, né? Acabou me trazendo lá para dentro da escola.
Aí de lá eu comecei como estagiário, fui assumindo as primeiras turmas depois de desenho. Daí, deixa eu ver, se eu fiquei lá de 2018 até 2023, mais ou menos, fui dando aula de tudo quanto é coisa. Então, eu comecei com desenho básico, que vai ser no lápis, no grafitão, né, no papel, sulfite, do jeito tradicional de se fazer, né, com os antigos maias faziam, que hoje em dia a galera já nasce no tablet. No iPad ali, já vai desenhando tudo. Pior que é muito bom, né, mano? Pior. Não dá pra ficar no... É muito prático, você tira assim e já começa... Pô, dá 2 taquinhos lá, pum, apagou a borracha que funciona, né? Pior, já conserta as curvinhas. Já, é muito bom. Mas aí a gente começa nessa do tradicionalzão pra galera sentir de fato como que funciona, né? Não ter o corta-caminho, né? A gente aprender pelo caminho mais longo. Então a gente vai nessa, do grafite, do lápis, da borracha, sentir o material mesmo, né? Aí a galera que quer começar a mexer com tinta, pô, a gente já dava uma aula de aquarela ali, como que funciona uma tinta mais viscosa, uma tinta mais aguada, como que elas funcionam com papel. Até chegar na parte do digital também. Então, dei umas aulas de ilustração digital, de novo, do desenho, só que no digital é outra coisa. Como que você vai fazer uma linha bonitinha, não deixar a linha toda cabeluda que a gente fala, colorir, luz e sombra. Então, é muitos conteúdos que vão ter textura, como você criar uma textura, como você pegar uma textura da net e aplicar também, né? Como criar padrões, os patterns que o pessoal fala. Então, acho que é muito subconteúdo que vai tendo dentro do desenho, assim, que tipo, é fazendo aula que você vê, mano, como assim? Tem tudo isso de coisa pra aprender? Você fala, tem tudo isso de coisa pra aprender. E a arte, né? Que você vai aprendendo, essa hora que você acha que aprendi tudo, mais coisa. Mano, tem até uma coisa que é legal disso daí, que eu não sei se já ouviu falar da espiral do aprendizado, assim. Nunca vi. É tipo assim, desenhando é mais fácil de mostrar, mas pensa tipo numa espiral que vai subindo assim, né? Então, dentro do desenho, da ilustração, a gente pode começar... É como se fosse uma faculdade também, assim. Então, aqui a gente vai aprender, por exemplo, uma engenharia. Vai ser cálculo 1, vai ser resistência dos materiais 1. Aí quando você dá uma volta nesse círculo, você vai xingar, agora vou fazer cálculo, exatamente. E eu acho que na arte, na ilustração, é basicamente isso também, só que vão ser outros tipos de fundamentos, né? Vou aprender, tipo, anatomia 1, vou aprender luz e sombra 1. Aí quando você, já aprendi 50 vezes aqui, já tô no level 50, já tô ótimo. Aí você vai ver que, tipo, os artistas que você curte... nível 2, né? O cara já tá no level 135 de paladino, sei lá. Sim. Então, é uma espiral infinita, assim, que a gente vai revendo, e cada vez que você vai tendo... A sua observação vai ficando melhor, né? Você vê que o seu corpo não acompanha tanto assim. Então é por isso que é importante a gente sempre estar praticando, é uma coisa muito memória muscular, né? Então é prática o tempo todo e quando você vê assim, sua percepção aumenta, você fala, droga, vou ter que treinar mais. E aí você ficou na escola dando aula até 2023? Isso. E depois disso? Aí eu quis me arriscar pro mundo do corporativo, digamos assim, né? Quis me arriscar no mundo dos freelas, como que seria entrar numa agência de games, como seria ser até um pouco mais independente mesmo, né? Pegar mais clientes de fora, assim, estar mais no mercado e não tanto na sala de aula, sabe? Porque eu via muito aluno que estava chegando e perguntando, mas como que é para entrar no mercado de trabalho? Aí eu me sentia meio estagnado, porque eu saí da faculdade e já tinha entrado e já entrei na escola, saca? Daí eu não tinha essa vivência do mercado ainda de fora. Eu falava, pô, mano, tem que estudar. Então é legal ter um pouco de vivência mesmo nessa, né? Aí de lá pra cá, eu comecei a estudar por fora também e correr atrás, sabe? Dar os meus pulos, assim. Então, de novo, daí você começa a fazer network, você começa a conhecer gente, um vai te indicando pro outro. Mandar e-mail, você aprende a mandar e-mail. Pior. São coisas que artistas não sabem fazer muito bem. O lance do artista é focar na arte, quando tem que ter essas coisas meio burocráticas, já... Nossa, assim, é pior que é muito isso mesmo. É muito, né? Mas daí a gente vai aprendendo, vai desembolando, você conhece... Nossa, a melhor coisa de todos, cara, é que eu acho que desenhista, ilustrador, assim, não sei os outros, né, mas a gente... ser uma coisa que leva muito tempo pra gente aprender, a gente tem que ficar muito no nosso mundinho, sabe? Sim. Então acaba que a gente não até perde um pouco do tato social, de conhecer outras pessoas, de interagir com outras pessoas.
Aí eu acho que entra um pouco de ego também. Ah, não sou tão bom. Ah, eu sou muito bom. Sim, sim. Naquilo, sabe? E não sei, acaba se afastando, não quero mostrar o meu Criando uma desenho. barreira, né? Exato. Tipo assim, meu mundo é aqui, né? Exatamente. E isso impede de você conhecer outra gente que vai abrir outras portas pra você, saca? Sim. Então, se jogar no mundão, assim, eu acho que foi uma coisa muito louca, bem massa, assim, e acabou abrindo muitas outras portas, sabe? Sim. E na parte, puxando um pouco desse assunto e falando também na mudança do âmbito profissional, né? Primeiro você dava aula, depois agora você está partindo para um âmbito mais, dizemos, corporativo, né? E tipo assim, é muita coisa para se adaptar, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco, tipo assim, como que é essa adaptação? Porque apesar de ser da mesma área, né? De ser a parte de desenhar e é muito diferente, né? Sim. Tipo, Eu acho que, deixa eu pensar, os processos, assim, eles não variam muito. Tipo, da produção artística, assim, da produção de uma ilustração, se a gente entende o processo, ele é praticamente o mesmo, né? A gente vai começar com sketch, com thumbnails, né? O thumbnail são uns sketch com valores tonais em preto e branco, tons de cinza, né? Que é uma prévia do produto final que a gente vai mostrar pro cliente. E na sala de aula a gente meio que já cobra isso, sabe? Então, pô, você não vai chegar, começar um desenho e finalizar ele do começo ao fim, sabe? Não, a gente quer que você... Tem o processo. Exatamente, a gente mostra o processo, a metodologia. Pô, vamos então mostrar alternativas, porque, pô, pode ser A, B ou C. Então você dá uma opção para o cliente escolher, senão você vai só apresentar aqui e falar, putz, mas não era bem isso que eu queria, sabe? Então ter não é teste, ter essa, como posso falar? A abrangência, você conseguir mostrar diversas alternativas para o cliente, Sim. isso facilita ter um produto final muito melhor, sabe? Sim, mais dando assertivo. mais opções e tal. Né? Exato. Então, nesse quesito, não é tão diferente no mercado, assim. Mas vão ser outras coisas, não vou estar ensinando, né? Então, eu vou estar mais colocando... Tipo assim, é isso. É a mão na massa, assim, direto, né? O que eu acho mais legal. Pode crer. Então, eu começo... Tipo, você recebe o briefing, assim... Por exemplo, eu acabei indo para uma área mais editorial, assim, de uma galera de RPG. Na gringa ainda tem muita galera que pega a 5ª edição de D&D, do Dungeons and Dragons, né? Não sei porque foi a edição que mais bombou. Então tem muita galera que faz com financiamento coletivo, como se fosse uma side quest, assim, né? Tipo um livrinho alternativo da 5ª edição de tema de Velho Oeste, por exemplo. Então a galera se junta, tem os escritores, eles criam tudo e faz um D&D alternativo daquela 5ª edição. E bomba muito isso, mano. Usa como base a 5ª edição e vão pirando assim. Aí cria personagem novo, igual no último que eu tava no Hexfall lá, que a galera cria umas doenças do Velho Oeste. É quase tipo, um jogo totalmente diferente. Uma história totalmente nova. Sim, só que usando a mecânica do D&D, saca? Que da hora. Então acabei fazendo algumas ilustrações para isso. Então você recebe o briefing, fala, ó, esse cara vai ser um cavaleiro mago e você vai fazer uma carta de feitiço, que é o quê? É o carinha que tá caindo, só que o feitiço vai ser umas mãozinhas de poeira que vai erguer o cavalo de novo com ele. Você fala, mano, quando que eu ia pensar num negócio desse, tá ligado? Caraca, deve receber muita coisa, tipo, da hora, assim. Né? Eu piro muito, mano, nessa área de fantasia, que é a área que eu tô mais envolvido, assim, você recebe uns briefings muito loucos, mano. Daí você fala, mano, é da hora, tipo, teve o Pathfinders, que também é, nessa mesma pegada de RPG, assim, tinha um lá que era escultura de argila, era um arqueiro de argila. Então eles mandam os briefzinhos lá, você vai fazer outros personagenzinhos, uma pira muito louca. E você pira, dá pra ver que você pira bastante nessa área, né? E tipo, dessas áreas, qual que é a área que você mais gosta, assim, tipo, de desenhar, o que você mais gosta nessas áreas? Na assim? área de pintura, assim, do desenho, né? Isso, pode ser também. Tá. Acho que o que eu mais curto, de fato, é a pintura, assim. Depois que já passou os thumbnails, que são os sketch inicial, depois que já passou a linha, cor base, aí começa a pensar em iluminação,
como a cor, aquele material vai ser influenciado em tal luz. Tá sendo uma luz do meio-dia, tá sendo uma luz do luar. Então, quando começa a dar a gente fala do mood, né, da sensação da cena, assim, é a parte que eu mais gosto. Que da hora. Eu acho que a parte inicial tem que... Eu não sei, pra mim, eu sinto que essa parte de pintura tá um pouco mais automatizada, assim. Então eu consigo ir, eu vou ir pintando, vou no meu tempo, pegando texturinha, crio uns patterns. E vai criando, assim, né? Você vai compondo aos poucos até, tipo, chegar no produto final. Né? Isso. Eu acho que exatamente. Eu acho que é quando começa a dar mais a cara do produto final. Você vai começando a enxergar, tipo, caraca, olha aí a forma que você tá se tornando, né? Exatamente. Sim. O pessoal gosta de falar, né? Você tem que... Eu concordo com isso, né? Que você tem que aproveitar o processo inteiro. Se você só curtir o resultado final, você tá lascado, né? Que vai ser aquele êxtase do terminei. Aí você vai ter que começar outro. Aí você olha, tipo, caraca, legal, vamos pro próximo. Então aproveitar o processo é o caminho, assim, né? Sim. Mas eu acho que tá meio que... A gente fala, mas eu não gosto tanto de... Eu falo assim, né? Eu não gosto tanto de desenhar. Eu acho que é mais uma insegurança, assim, sabe? Tipo, eu acho que o meu desenho não tá tão bom quanto a pintura. Sim. Então, por isso que eu gosto mais de pintar. Dessa parte de arte, a gente se cobra muito, né? Em relação a isso, né? Tipo, se a gente tá... Porque parece que sempre tem alguém melhor, né? Já começa assim, sempre parece que tem alguém melhor. E a insegurança, tipo, caraca, mas se o meu não ficar tão legal? E aí, o que vão achar, né? Tem essa cobrança, né, que a gente acaba recebendo também nessa área. Tem. Essa cobrança, a comparação, né? Eu acho que é importante a gente se comparar, mas se comparar com cuidado também, né? E tendo aquele em mente, vou me comparar com o meu eu do passado, isso é ótimo, isso é legal, porque você vai pegar um trampo seu de 2017, 2025, você fala, caramba, você vê a evolução, né? Exatamente. Mas chega numa hora, assim, que eu acho que os artistas, a gente tem uns hits, assim, né? A gente bate e fala, mano, essa arte ficou muito louca. Sim. Aí você passa os anos e você continua gostando dela, saca? E você fala, mas como que eu tô fazendo arte nova e não tá tão legal quanto essa? Você fica meio assim. Parece que, cara, será que eu não tô evoluindo junto, né? Sim. Tem essa parte de comparação. Eu acho que tem a parte de comparação com os artistas também, né? Que não é tão saudável, mas eu acho importante. Sim, pra gente ter uma ideia, né? Sim, é isso que eu quero alcançar. Exato. Tipo, só que tem em mente também, né? Quantos anos aquele cara já tá trampando nisso, né? Não adianta também, tipo, dia pra noite. Você vai ver, eu gosto muito do joguinho de carta do Magic the Gathering, né? Os artistas de lá são foda, mas você vai ver quantos anos o cara tá trampando só de trampo pro Magic. 20 anos de trampo pro Magic, sabe? Teve todo o pré, né? Até chegar até ali. Sim. E é uma coisa que a gente acaba não vendo, né? Tipo, você consegue... Sei lá, você comprar um livro, um artbook do artista, você consegue até ver um pouco da história, como que era as artes antigas. Os primeiros desenhos. Mas não é uma coisa que você vê o que tá no atual, né? Sim. Uma coisa que tem mudado bastante, né? A gente vê bastante nas redes sociais os artistas divulgando o processo de construção das artes, né? Eu sigo uma galera no Instagram e a gente é mais relacionado na área de tatuagem. Quando eles vão criar o desenho, eles já pegam alguns esboços, assim, eles já sabem para onde eles querem partir, né? E isso é legal, que dá uma proximidade também pra gente entender que, cara, não é de um dia pra noite que eu saí desenhando tudo, né? Sim. Que é um processo de evolução também, né? Sim. Que é bem interessante. Você olha a arte final lá, o cara postou isso agora. Você vê que é um mês o cara pintando aquilo, né? Sim. E se pensar nos artistas antigão, Leonardo da Vinci, quantas obras ele não entregou, tá ligado? Exato. Quantas obras ficaram arquivadas, tipo no caderninho de desenho dele. Saca? Sim, então, muitas artes que ele também, você vai ver lá nos museus, né? Começou em data X, 8 anos depois o cara terminou. Por que esse cara leva tanto tempo assim? Né? E o que ele fez, desenhos fora que ele fez nesse meio tempo também, né? Exatamente. Sim. Acho que é isso que é massa de olhar, né, em disposição. Assim, você vê o caderninho dos caras, mano, o cara fez um sketchzinho. Como que... Você vai ver um mural gigantesco. Pior, e como que foi, tipo, fazer isso tudo e até chegar ali, né? Sim. Eu acho que pra gente, pra galera que tá mais dentro do mundo artístico, assim, eu acho que é até mais fácil a gente ver, tipo, querer buscar isso, né? Mas que a galera que é mais de fora, que vê de fora, assim, eles... Não sei se não tem interesse, eu não sei, na verdade, nunca parei pra pensar nisso, né? Sim. E falando um pouco assim, tipo, quais são suas referências, assim, de desenho, assim? Tipo,
De você falar, caraca, essas são uma obra ou um artista em específico que você fala, caraca, isso me faz, eu quero fazer um trampo assim algum dia. Aham. Quais são suas referências? Tá. Ó, eu gosto de pensar que pode ter tipo vários tipos de referências, assim, né? Tanto referências mais diretas, esteticamente falando, né? Uhum. Que, por exemplo, os meus trabalhos eu sigo mais essa ideia do fantasy art, né? De fantasia, puxando um pouco de iluminação um pouco mais real, trazendo proporções mais reais. Mas eu acho que tem referências também que a gente pode ir, talvez, de ideias, assim. Sim. Tipo, eu gosto de desenhar muitas coisas bobeiras, assim. Não sei se você conhece One Piece. Sim, sim. Aquilo lá é só bobice, né? Então eu gosto muito daquelas ideias, daquelas... Eu falo, mano, como que o cara conseguiu desenhar uma coisa, entre aspas, tão bobinha assim e ser muito louco, sabe? Sim. Tipo, caraca, como que ele chegou nessa ideia, né? Tipo o Dragon Ball, que é criança, quando o Goku era pequenininho ainda. Então tem umas piadinhas lá dentro, você fala, mano, isso é animal. Sim. Então eu gosto de trazer um pouco desse humor, assim, mas um pouco mais para minhas artes pessoais, não tanto profissionais, né? Uhum. E já para as artes de profissional, para portfólio, eu gosto de seguir essa ideia mais realista, assim. Então, tem artistas que eu gosto, por exemplo, alguns brasileiros que eu acho massa, tem o Mike Azevedo, que já fez arte para LoL, trocentos jogos online, assim. O cara é muito bom, uma referência para muita gente, assim. Tem o Caio Monteiro, que é do Rio de Janeiro, faz muitas cards de Magic. Hoje em dia ele tá fazendo algumas cartas no tradicional também, que eu acho muito louco. Então ele usa em tinta acrílica. E até massa, tipo, por mais que seja um jogo impresso, né? É legal ver que tem espaço para artista clássico, Sim. assim, né? Que trabalha com não apenas no digital, mas Sim. no papelzão, com tinta, do jeito Do tradicional. jeito que os maias faziam. Que os maias faziam, exatamente. Sim. E deixa eu ver, tem mais o Ângelo Bortolini, também faz carta pra Magic, já fez Hearthstone. Então, quando a gente começa a ver assim, tem a Carol Gariba, tem a Úrsula Dourada, tem muita artista cabulosa aqui, tudo brasileiro, mano. Pior. E tá aqui e pouca gente conhece, tem pouca Sim. visibilidade, né? Sim. Mas acho que o que eu mais curto, assim, ó, o que eu mais piro de todos é um dinamarquês, chamado Jasper Einsing. Caraca. Tipo, Jasper, do meu jeito se pronuncia, você escreve, mas o Einsing é outro nome, é EJ Singh, assim. Pode crer. Nome maluco. E é massa, mano. Ele também é um cara que só faz no tradicional. Você vai ver uns painelzão desse tamanho assim, sketchzão, caneta nanquim pra fazer a line e acrílico em E cima. vai indo. E vai, mano. Que O cara da parece uma hora. impressora de arte de fantasia. O cara é muito bom. Muito louco, cara. Cara, a gente continua esse papo depois do intervalo, no próximo bloco. E aí a gente vai puxar o intervalo agora, mas é rapidinho e a gente volta com mais conversa, mais conteúdo para vocês. Olá, gente. Estamos de volta com esse papo. Continuar falando um pouco mais sobre desenho, um pouco sobre arte. Vamos lá? Bora. Cara, eu queria agora que nesse segundo bloco você falasse um pouco sobre dessa tendência de concept art, né? Tem aquela environment também, né? Eu não sei se eu pronunciei certo. O environment. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que tem se popularizado bastante, né? Tá. Essas são algumas áreas dentro da ilustração para a área de games, assim, né? Tipo, quando a gente vai... basicamente a primeira parte, né? A gente tem uma ideia, a gente tem, às vezes, um roteiro, um briefing, alguma coisa, e a gente precisa desenvolver os primeiros sketches, primeiras ideias do que visualmente, como que aquele jogo vai funcionar, né? Então, o concept art, o concept artist, né? O artista de conceito, é exatamente essa ideia mesmo. A gente, como que ele vai ser? A gente pode ter uma descrição, o personagem, ele vai ser meio rebelde, meio rabugento, e todos na vila vão odiar ele, assim. Pode crer. Então você vai pensar, beleza, se eu tô no contexto do Japão, assim, o que é uma pessoa, um garoto rebelde, né? Às vezes ele pode ser loiro, porque quem tingia o cabelo lá era considerado rebelde, sabe? Uhum. Então já que ele tá meio raivoso, às vezes ele pode ter os cabelos meio espetados,
Então, quando a gente começa a pensar numa descrição assim, a gente vai chegando no Narutinho, praticamente. Sim, né? sim. É basicamente ver o perfil e se adequando. Exatamente, Pode crer. exato. A gente pega o perfil de alguém ou de algo assim, tem concept de environment também, né? Que daí seria do cenário, como que aquele cenário vai ser. Pô, vai ser uma floresta meio tenebrosa, nebulosa, assim. Então você não vai fazer uma floresta verde, rica, cheia de passarinhos voando, né? Sim. Você vai fazer uma coisa mais escura, mais densa, às vezes, sei lá, uns efeitos de fumaça meio esverdeado, meio malévola, alguma coisa. Usar uns tons mais frios. Exato, também. exato. Daí entra a teoria da cor também, que ajuda a pensar nisso, né? Que vai ser quente ou frio, vão ser personagens opostos ou não, né? Sim. Então essa parte do concept é exatamente isso, é a parte inicial, como tudo vai começar. Aí a partir disso você, vai passando para outras coisas. Ah, legal, temos uma ideia, vamos desenvolver igual antes, né? Que a gente tinha que fazer várias alternativas, que eu tava falando que tinha que fazer várias alternativas. Sim, sim. Pensei em 10 personagens. Esses dois aqui eu acho que mais combinam, alternativa C e E, por exemplo. Aí pega eles e começa a refinar. Ah, ele vai ser um pouquinho mais rechonchudo, ele vai ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo. A roupa vai ter signo e significado, né? O que a gente pode trazer para... Pra complementar as características do personagem. Exato. Ah, Pode crer. tem... Será? Ele tem clã, o clã dele tem um símbolo. Então acaba entrando de design também, muita coisa de design, assim, né? A gente entender o que a gente pode mostrar naquele personagem que não seja um personagem simples, né? Tipo, sou um elfo da floresta. Aí ele é um elfo com roupinhas verdes e um cabelo loiro, sabe? Sim. Como eu posso deixar esse elfo mais interessante, Sim. né? Ah, às vezes ele tem uma cicatriz no olho. Por que ele tem uma cicatriz no olho? Ah, porque no passado dele, ele brigou com um arquirrival que o outro perdeu um braço, Sim. sabe? Então, começa a dar um pouco mais de história, né? Às vezes ele usa uma capa justamente para esconder esse braço. E quando ele tira, tem coisa diferente. E dá, tipo, não é característica, mas dá identidade, né? Isso, dá uma individualidade pro personagem, né? Você consegue, bater o olho e saber se ele é mocinho ou vilão, sabe? Sim. Então é bem massa, assim. Por exemplo, quando a gente pode ver isso em formas básicas, né? Quadrado, triângulo e bolinha. Tipo, qual vai ser o vilão dos três? Sim. Vai ser o triângulo. Por quê? Porque são 3 pontas, né? Então, coisas pontiagudas, se a gente for puxar na natureza, A gente já é perigo, remete. né? Sim. Exatamente. Ah, um roseiro, uma rosa que tem as raízes com espinhos. Se você pegar aquilo lá, você vai se espetar. Agora, um personagem que traz mais segurança. Às vezes um personagem mais quadradão, mais robusto, assim, Sim, né? dá mais imponência. Exato. E aí o que é mais fofo, a bolinha. A bolinha, Assim. porque você vê uma criança assim, ó, com aquela carinha rechonchuda, dá vontade de Sim. apertar. Caraca, eu nunca parei de pensar nisso, mas é Louco, real. né? É real demais isso. Sim. Aí você começa a trazer esses signos, esse significado pra dentro dos personagens, sabe? Então, não sei, no LoL que a galera joga bastante, você vai ver o Garen, né? Ele é parrudão, quadradão. Aí tem a aranha lá, não lembro o nome dela, mas é uma aranha, ela toda pontiaguda, é vilã. Então, quando você começa a reparar nesses pequenas coisinhas Sim. assim, você vai notando, né? Tipo, Caraca. Esse cara, às vezes ele pode estar pagando de vilão, mas não é tão vilão assim, Sim. né? É Caraca, massa. muito massa. Muito interessante. E eu queria falar agora também um pouco sobre as áreas de desenho. A gente tá falando sobre... A gente falou de games, a gente também falou de... tanto que nem você falou do LoL. LoL Sim, é um sim. jogo, né? Sim. Mas também Magic já é um jogo de cartas, né? E de que áreas, assim, desenho, a parte de ilustração, ela pode atuar, assim? Tá. Então, a ilustração, eu acho que tem muitas áreas. É muito abrangente, É né? muito abrangente, exatamente. Então, tem, por exemplo, a área de games, que aí dentro da área de games você pode atuar como concept, como environment, daí tem a galera do 3D, VFX, que é efeito especial, tem muitas coisas pra lá. Tem área de publicidade também, então, igual eu tava falando de RPG, muita ilustração para livro de RPG, fazer capa de livro. Tem muito artista que publica livro independente, então dá para você fazer capa de livro, dá para fazer miolo de livro, umas ilustrações para dentro, com, tipo início de capítulo, né? Então dá para seguir para essa área também.
Dentro do editorial tem muito para literatura infantil, então já é um outro estilo de arte, né? Geralmente as coisas são mais fofinhas, mais arredondadinhas também, Os né? traços mais simples. Tals. Mais simples entre aspas, complexo pra caramba. É uma coisa que eu não consigo fazer, não. Mas pode ir para essa área de editorial, o grafite, galera que pinta mural na rua, né? Então, já é outro material também, você vai trabalhar com spray, com tinta, com rolo, né? Então, acho que a ilustração, tatu, igual a gente estava falando antes também, né? Às vezes tem muito tatuador que já começa a tatuar, mas não se preocupa com desenhar também, que é uma coisa muito importante. Sim. Então, putz, acaba sendo de fato muito, muito abrangente, assim, né? Pensar outras coisas que a ilustração pode... Eu acho que dentro do design também, se a gente for pensar em diagramação, assim, como que a gente está montando, nem que seja um website, assim, pô, como que eu vou distribuir as informações, né? A gente pode falar de hierarquia também, será que eu quero chamar muita atenção, um ícone grande, algo menor? Não está diretamente ligado à ilustração, a desenho, né? Mas eu acho que são Mas compõe também. Compõe também, né? Acaba entrando nesse lance de composição. Então, acaba tendo muita coisa, né? Sim, deixa eu pensar em muito abrangente, tipo, e é uma área para quem se interessa, tem um leque muito grande, né? Sim. E agora, para a gente poder, também falando dessa área, eu queria que você falasse um pouco de arte de game. A gente tem visto muitos games que ultimamente têm explorado muito a parte artística, né? Esses dias eu vi, eu não sei o nome do jogo, e que vai lançar, e um dos animadores desse jogo, ele fazia uma série de animação da Netflix, e quando eu fui ver, um amigo meu mostrou o trailer desse jogo, eu falei, caraca, mano, estão focando muito em arte, né? Tá ficando algo muito artístico. E aí eu queria, tipo assim, que você falasse um pouco, né? Tem se popularizado muito, né? E você que também trampa nessa área mais voltado para games, né? O que você tem achado disso, desse destaque que tem dado também dos jogos, de explorar mais a parte artística? Sim. Eu acho que a tendência é só evoluir cada vez mais, né? Eu até brinco um pouquinho que, tipo... vou fugir um pouco do assunto, mas eu já vou. Só fazer o link. Quando a gente começa... Por exemplo, quando eu comecei a estagiar em design, né? A descrição da vaga era meio assim... estudante de design, interessante você saber Photoshop e Illustrator. Aí quando eu tava saindo da faculdade, hoje em dia eu já olho assim... O estagiário tem que saber pacote Adobe inteiro... Então tem que fazer Photoshop, Illustrator, editor de vídeo, editor não sei o quê, vai ampliando as coisas, né? E eu acho que isso se reflete dentro da arte também, dos jogos, né? Talvez até porque antes tinha um pouco de limitação gráfica, né? Mas hoje em dia, como já está muito mais abrangente, eu acho que o nível vai subindo, assim, né? Então, de fato, eu acho que está se tornando muito mais profissional hoje em dia. E a qualidade do nível, assim, que pedem para as coisas acaba subindo. Acho que é por isso que tem muita coisa muito boa hoje, né? A gente pega, tipo, Red Dead, o último. Cara, é um jogo lindo. Sim. Um jogo lindo. Você pega as paisagens, investiram muito em arte. Você vê que, cara, investiram muito em arte. Né? E não apenas na arte, que a gente fala de ilustração e dos gráficos, assim. Mas se você for ver, tipo, questão de roteiro, tem coisas que... Pô, e se eu colocar fogo nessa palha? Alguém pensou que alguém poderia colocar um foguinho naquela palha e vai dar um resultado diferente na história. Você fala, mano, e muda todo o cenário, o contexto, né? Muda Tem tudo. até um vídeo que o cara mostra no início do jogo, eles estão começando a madeireira está começando a cortar as árvores. No final do jogo já não tem mais árvore nenhuma, né? Saca. E, cara, você pensar nisso, quem que pensou? Tipo, porque é um detalhe muito bobo e eu acho que é só uma parte de uma missão que você vê os caras cortando a árvore. Mas depois você volta e fala, caraca... Mas eu acho que é isso que também ajuda a popularizar, porque você fica mais imersivo dentro do universo, né? E acaba sendo tudo... Qual que é aquela palavra quando você está muito imerso? A experiência do jogador, né? Então, quando você tem uma experiência muito foda, você acaba pirando e aquele jogo se torna algo... Incrível, né? Incrível, exatamente. Sim. Acho que pode, até fugindo um pouco do games, mas indo pro âmbito de animação. Você assistiu o Flow? Putz, não. O Flow é um filme que lançou... agora há pouco, é de um gatinho preto. E
é 100% contemplativo, assim. Foi feito em um Blender, que é um programa gratuito. Então, é sempre contemplativo, assim, ó. É a viagem do gatinho, não vou dar muitos spoilers, assim, mas ele vai conhecendo várias galerinhas, assim, no fim do mundo. E vai sobrevivendo, assim, sabe? Não tem uma fala, tem só uns miados, uns barulhos de natureza lá. 100% contemplativo, fala, mano, e feito num Blender, que a galera meio que menospreza por ser gratuito, assim, né? Sim. Mano, animal. Lindo, lindo, lindo. Caraca, que da hora. Louco, né? Sim. Cara, eu queria que você falasse, se divulgasse um pouco, agora a gente está chegando ao fim do nosso programa, queria que você se divulgasse um pouco. Queria agradecer também você por ter vindo, topado, participar aqui com a gente, ter vindo trocar essa ideia. Pô, cara, eu espero poder contar com você mais vezes. Foi um papo muito louco. Queria que você se divulgasse um pouco, cara. Tá bom. De novo, me chamo Arthur Portela, eu sou ilustrador 2D. Quem quiser trocar uma ideia comigo, só me chamar no Instagram. É só dar @, vai ter um underline antes, underline Arthur Portela. E acho que o Instagram vai ser um lugar mais fácil de me achar. Tem o ArtStation também, Arthur Portela, onde eu deixo todos os meus projetos bonitinhos lá. Então tem todo o processo, desde o começo dos sketches, como eu fui pensando na ilustração até chegar na etapa final. Tem alguns que tem os processos lá, então dá para ver passo a passo também. Eu acho que isso é da hora de ver. E quem precisar, tamo aí. Obrigado pelo convite, eu acho que foi muito massa. É da hora falar sobre assunto de arte, e ainda mais aqui no Vale. Eu acho que é importante ter essa disseminação aqui. Sim. E tá massa. Cara, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo. Valeu. Foi muito da hora esse papo. E para você que está em casa, eu convido vocês novamente a seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram como @TVUnivap e no YouTube como TV Univap. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até semana que vem.